Olá pessoal, eu sou o professor Jair de Paula, essa é a sala do professor e vamos para mais uma aula de Geografia do primeiro ano do ensino médio. Hoje falando sobre território. Esse termo normalmente ele vai designar uma determinada porção do espaço que ela é delimitada por uma relação de posse, soberania ou poder. Para que exista o território, há necessidade da possibilidade de conflito. Ou seja, qual é o território da sua família? É a sua casa. Sua casa ela possui paredes. Por que ela possui paredes? Porque há necessidade de proteger o que é seu. Porque em tese, pelo menos em tese, existem pessoas que talvez possam entrar no seu território, tomar o que é seu. Então essa perspectiva do conflito, essa possibilidade do conflito de interesse sobre um espaço ou aquilo que contém o espaço é o que vai fazer surgir o conceito de território. Meu território. Território de uma cidade é o território administrativo onde o prefeito é a autoridade executiva máxima, né? O território do estado é onde o governador exerce essa função administrativa e o território do país é onde o presidente exerce essa função administrativa. Então os territórios naturais que podem ser definidos de repente por algumas espécies de animais como sendo seu território, né? E existe o território humano, geográfico, que é aquele que o ser humano constrói tendo em vista suas características sociais, suas características urbanísticas, né? A existência do território já traz à tona a necessidade de um outro conceito chamado conceito de limites. E aí nós vamos ter os limites naturais e os limites não naturais. E aí o que é o limite? É a fronteira entre dois territórios. Aqui nós temos, por exemplo, nessa imagem, a tríplice fronteira entre Argentina, Brasil e Uruguai. E nesse ponto, o que faz a divisa entre eles é o rio. Então o rio aqui ele está sendo usado como limite natural entre os três países. Ninguém construiu o rio, mas o rio existe e a partir do momento que ele existe, ele é usado aí para dividir três territórios diferentes. Então pode ser um rio, pode ser um lago, uma depressão, montanhas, serras, vales ou etc. Qualquer elemento natural da geografia pode ser usado como limite natural. E existem os limites humanos, que são as fronteiras, os postos de fiscalização, as pontes e etc. Aqui nós temos um exemplo onde essa ponte sobrepõe o rio, que ao mesmo tempo separa esses dois territórios. Então a ponte aqui ela está servindo como elemento de fronteira, na função de separar e também de unir. O rio ele faz a separação natural e a ponte, do lado daqui deve ter um posto de fiscalização, do lado de lá deve ter outro posto de fiscalização. Então a ponte, com os seus postos de fiscalização, faz esse trabalho de exercer a função de limite. Se o limite ele é construído pelo ser humano, ele é um limite humano. Se o limite ele é natural, mas é usado pelo ser humano para separar dois territórios, então ele é um limite natural. Falando sobre os elementos do território, as relações de poder que caracterizam um território são de ordem econômica, social, política, cultural, religiosa e etc. Dependendo do tipo de território que nós tenhamos, algumas dessas características podem ser usadas para definir a existência ou não desse território. Quando se fala de um país, de uma nação, geralmente os aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais, eles estão reunidos dentro desse país, dessa nação, e foram a causa primária de sua formação lá no seu processo inicial de formação. Quando falamos dos países europeus, nós temos países que se constituíram enquanto espaço geográfico há muitos anos atrás. Tem histórias milenárias. Começaram como povoados, vilas, aldeias separadas, foram se juntando num processo evolutivo gradual que chegou a formar o espaço geográfico que nós temos hoje no mapa da Europa. Quando chegamos aqui nas Américas, nós temos um processo de formação do território ligeiramente diferente, né? Tínhamos os povos ameríndios que aqui moravam, os habitantes nativos desse espaço, que tiveram seu espaço tomado, colonizado pelos europeus que aqui chegaram. No caso do Brasil, especificamente, a partir de 1500. E aí vieram os diferentes processos de formação do território brasileiro como nós vemos hoje, passando pela
divisão do Tratado de Tordesilhas, as capitanias hereditárias, o avanço da colônia portuguesa sobre o espaço espanhol, as investidas dos holandeses, ingleses, franceses a esse território também. Enfim, e essa dinâmica no passar do tempo construiu o nosso espaço. Os elementos do território relacionados à economia, a sociedade, a política, a cultura e a religiosidade, esses aspectos da nação, eles vão se constituir muito semelhantes entre si. Então, esses territórios próximos, eles vão ter características econômicas semelhantes, eles vão ter características sociais semelhantes, características políticas, culturais, religiosas semelhantes. Isso vai facilitar a sua unidade a princípio. Com o passar do tempo, esses processos eles podem sofrer alterações, no entanto, são os elementos que caracterizam um dado território. Território do Estado. O território deveria ser o local onde só o Estado exerce poder. No entanto, as relações de poder em um território é muito mais complexa, podendo existir vários executores de poder. Quando eu falo de Estado, eu me refiro à unidade de governo, não ao Estado do Amazonas, mas à forma de governo que rege aquela nação, aquele território. No caso do Estado brasileiro, de direito é regido por uma harmonia entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Esse Estado de direito, né, esse Estado brasileiro, é que deve reger todos os pormenores legais do território brasileiro. No entanto, além do Estado, existem outras relações de poder que acabam tendo também influência marcante, decisiva no domínio do território. Nós temos o Estado, a Presidência da República, o Legislativo, o Executivo, os três trabalhando juntos para reger o país, mas temos facções diferentes, né? Milícias que atuam em determinadas zonas e naquelas zonas acabam criando uma espécie de legislação paralela. O que ocorre, por exemplo, no Rio de Janeiro com as milícias nos morros, né? Nas comunidades, ou o próprio tráfico de drogas, que acaba tendo uma lei paralela dentro dos seus domínios, dentro do seu território. Então, dentro do território brasileiro, você vai encontrar outros territórios que às vezes o Estado nem sequer aprova, não endossa, mas se torna ineficiente para combater. Algumas cidades que você vai e as pessoas te dizem não, você não pode andar depois de certa hora naquele lugar tal, porque aquele é território do traficante tal e é perigoso. Então existe uma compreensão de que certos lugares é território de uma facção, é território de uma milícia, é território de determinado criminoso. Então, essas unidades paralelas que exercem poder dentro do Estado brasileiro acabam sendo consideradas também territórios informais. Existem seus limites, existem suas fronteiras, né? O limite do dono do morro fulano de tal é até aqui, a partir daqui já é o dono do morro fulano de tal, dono do outro morro, né? E assim por diante. Vamos lá, nossa atividadezinha de hoje, marque a opção incorreta. Incorreta, tá pessoal? Aquela que está errada. Letra A, o território é um termo usado na geografia para designar um espaço onde existe uma relação de poder. E aí você vai ver letra A, letra B, letra C, qual das três, só uma está errada, você vai lá e marca. Questão número 2, leia as afirmações abaixo. Então você vai ler a afirmação 1, você vai ler a afirmação 2, você vai ler a afirmação 3, e em seguida você vai marcar a opção correta. Será que todas estão corretas? Se todas estiverem corretas, você marca a letra A. Letra B, todas estão erradas. Será que todas estão erradas? Se tiver, marque a letra B. Letra C diz que apenas a afirmação número 3 está correta. E a letra D diz que apenas a opção número 2 está errada. E aí você marca de acordo com o que você entendeu. A número 3, marque V para verdadeiro e F para falso. O Estado é sempre soberano ao impor o poder em um território. Será que é verdade? O Estado é soberano quando o Estado brasileiro de direito determina uma coisa, todo o território brasileiro cumpre. Se você acha que é verdade,
você marca V. Se você acha que é falso, você marca F. E assim chegamos ao final de mais uma aula, né? Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, voltem o vídeo para o princípio, anotem as dúvidas de vocês e me perguntem aí na descrição. Terei maior prazer em tentar ajudar de alguma forma. Fechou?